E aí, pessoal, tá tudo bem? Vamos falar do Santos mais uma vez. Tem duas novidades legais para a gente dar aqui para você, principalmente para você que acompanha aqui o meu canal Vargas Santos TV. Primeiro tem as convocações dos três jogadores do time do Santos, né, que foram aí. Não vou falar agora, vamos falar depois, pessoal. E tem também a possível mudança no sistema de ataque do Santos para essa partida contra o Brusque nesse próximo final de semana, mais conhecido como domingo, né, que acontecerá às 11 horas da manhã. O jogo que terá transmissão aí do Sport TV. Vamos compartilhar essa notícia? Eu vou compartilhar assim com você, mas daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Yeah. Vamos lá, torcedor santista, falar do Santos. Legal, hein? As notícias hoje acho que foi melhores que as de ontem, né, pessoal? Tem mais notícia pra gente falar, mas é em outro conteúdo. Por enquanto, vamos ficar atento a essa que eu vou te dar. Eu sei que tem muita gente que já falou, talvez você já saiba, mas para aqueles que ainda não sabem, né, muita coisa legal aconteceu hoje durante o dia, né? Principalmente com a relação feita aí pelo como é que é? Ramon Menezes, este é o técnico da seleção brasileira sub-20, que fez a relação aí dos convocados, dos 23 convocados para a seleção brasileira. Dentre eles, 3 jogadores do time do Santos, tem mais um, né? Mas hoje já não joga mais na equipe mais gloriosa do mundo, mas que teve uma passagem fulminante aí pela base do time do Santos e também jogou pelo time profissional. Quem são esses jogadores, Vargas? O primeiro é o Jair, que desceu para o sub-20, que foi relacionado aí e foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Eu estou muito feliz com isso. Tem também o JP Sherman. Esse aí já é carteirinha já marcada, né? Juntamente com o Souza, esse outro jogador que também foi relacionado e convocado para a seleção brasileira. Quem que é esse outro cara que você falou? É o David Washington, que está lá no futebol da Inglaterra, jogando lá pelo Chelsea da Inglaterra. São esses daí da equipe do Santos e outro que também era lá da equipe do Santos, que está hoje na seleção brasileira, que hoje também joga pelo futebol inglês. Esse eu tenho saudade. Esse cairia com uma luva na equipe do Carille hoje, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Ficaria aquela correria que o torcedor santista gosta, mesclado com jogadores experientes ali. Imagine aí o Juliano correndo ali dando passe pro David Washington. Pelo amor de Deus. Ali pela esquerda, aquela correria ali do Amado, se ele não tivesse lesionado, ou até mesmo o Patati, que eu já estou começando a falar antes mesmo de dar a notícia. Mas vamos lá, pessoal. Esses 3 jogadores foram relacionados e convocados pelo Ramon Menezes. Esses jogadores terão uma série de treinamentos, essa que é a verdade, visando aí o sul-americano que acontecerá aí no Peru. Esse sul-americano é importante porque dará 4 vagas para disputar o Mundial que acontecerá lá no Chile. Uma delas tem que ser do Brasil, hein, pessoal? Vamos lá. E aí, Vargas, o que você tem a falar dessas convocações para a seleção brasileira sub-20? Eu acho espetacular. Porque o que acontece, pessoal? Hoje a gente vai falar de outra notícia daqui a pouco, das possíveis mudanças no sistema de ataque do Santos, né? Que vai sair provavelmente ali o Morelos, vai entrar ali talvez o Patati ali na esquerda, pela lesão que aconteceu do Guilherme ali na última partida do time do Santos. Vai permanecer muito provavelmente ali com o Otero, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Por quê? Porque esses jogadores que estão sendo convocados para a seleção brasileira sub-20, dá conta que o Fábio Carille já não vai ter mais como falar não para esses garotos na hora de colocar eles para relacionar no time principal. Desceram alguns deles lá para o sub-20 novamente, que foi o caso do Souza e o caso do Jair, mas constantemente são lembrados pela seleção brasileira dessa categoria. O Sherman é um deles que está voando no time profissional, fazendo uma campanha espetacular. Agora, vamos aproveitar a fase que esses garotos estão vivendo para poder dar muito mais minutagem e oportunidades. Já passaram pela equipe do Sub-20, são jogadores considerados diferentes, né? Porque são constantemente treinam com o time profissional, mas que não tem a oportunidade do profissional. A pergunta foi feita depois no pós-jogo do time do Santos contra a Ponte Preta,
E eu senti que o Fábio Carilli não gostou muito da pergunta, né? Inclusive, ele falou, queria falar sobre esse assunto, estão falando aí. Na verdade é o seguinte, ele falou, Jair não joga desde janeiro do ano passado. Jair jogou, se eu não me engano, a semifinal e bateu o pênalti, né, do Campeonato Paulista. Entrou faltando alguns minutos ali, isso conta, né? Mas sem falar que a pressão psicológica que o garoto e a personalidade que o garoto teve de bater o pênalti e converter. Saiu vibrando ali e tudo mais, foi muito legal, né? Então, o Fábio Carilli, de uma certa forma, vai se sentir de alguma maneira, poxa vida, o cara foi convocado, não vai ter jeito, pessoal. A torcida vai pedir o Jair de qualquer maneira para dar uma oportunidade para ele ali no time titular. E se os zagueiros do Santos de alguma forma se machuca, que nem essa situação do Gil, que ficou um jogo no stand-by para dar uma segurada no desempenho dele, né? Porque tá jogando muitas partidas, tá voando dentro de campo, ajudando muito o Joaquim. E se o Joaquim machucar, ou até mesmo o Alex se lesionar novamente, como é que vai fazer? Esse menino tem que estar, ele tem que estar constantemente ali no time relacionado para poder dar uma oportunidade para ele. O que a gente sabe, desde quando o Fábio Carilli treinava o Corinthians, o Sport Clube Corinthians Paulista, e desde a primeira vez que ele veio para a equipe do Santos, só que uma vez muito mais conturbada, né? Ele sentiu que ele deveria fazer um trabalho melhor, que essa era a oportunidade. Pois é, Fábio Carilli, essa é a oportunidade de você lançar os garotos da base adentrando na equipe profissional do time do Santos, mas dá minutagem para ele. Não adianta você ir lá nos treinamentos, ver os meninos jogar, não adianta você ir nos campeonatos paulistas que acontece da categoria, não adianta você ir no Campeonato Brasileiro, você foi também na Taça São Paulo, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, mas tem que colocar os meninos para jogar. O Santos sempre funcionou com uma mescla de jogadores experientes, o Santos tem vários, com jogadores oriundos da base. Essa é a mescla que sempre funcionou. Mas o Santos, Vargas, não vai jogar que nem o Dorival do Santos fez o Santos jogar. Inclusive o Dorival era para estar no Santos, né? Só não veio por causa de alguns problemas aí, coisa de vaidade, né, pessoal? E aí o que acontece? E aí o Fábio Carilli, já que ele falou que ele aprende com as novas situações, evidentemente que da primeira vez que ele vem para a equipe do Santos, para essa oportunidade, muita coisa aconteceu e mudou. Se existe uma evolução, essa seria a evolução para ele poder colocar os garotos para jogar. Não é uma coisa de 7 cabeças, né? Mas a gente sabe que se ele tiver que dar uma preferência, ele vai dar preferência para o mais experiente, né? Teve a oportunidade, evidentemente, de colocar o Jair, mas não colocou porque ele está sem ritmo, né? Talvez numa situação dele não queimar o garoto, mas já passou da hora de repente colocar ele para jogar mais minutagem. Eu entendo o seguinte, pessoal, todo treinador tem o seu estilo para poder jogar na equipe, nas equipes onde ele está passando. Só que no Santos é assim que funciona. Eu sei que ele é teimoso, eu sei que ele é conservador, mas enquanto ele não colocar, se ele não colocar agora, qual será o momento em que ele vai colocar os garotos para jogar? Então a cobrança vai começar a ser muito forte, principalmente se o Santos, mesmo ganhando, não tiver desempenho. Não estou falando, como vi muita gente falando aí, que é para mandar o treinador embora, que alguns nem deveria ter vindo. O Santos está numa posição que está por conta do Fábio Carilli. O Santos aconteceu no Campeonato Paulista, principalmente pelo Fábio Carilli, pelos jogadores. Então, essa situação que o Santos é um time a ser batido, essas coisas assim, realmente existe. O Santos tem o melhor elenco e o elenco mais caro do Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem que fazer por merecer. Tem que colocar os garotos para jogar, misturar aí com os jogadores mais experientes, para os jogadores ter fôlego, e garotada corre muito em qualquer situação de jogo. Então o Juliano já teria que dar uma oportunidade um pouco mais ali para o Miguelito, relacionar ele nas partidas, mas deixar ele jogar de fato e de verdade. Vargas, mas nas partidas que o Miguelito jogou, ele já teve. Não teve, pessoal. Se for somar, não dá uma partida de todas as partidas que o Miguelito entrou. Não dá. Tem que deixar ele jogar meio tempo, ou chegar 25 minutos, mas ter um pouco de paciência, né? Dá um ultimato no garoto, ou se não, pega e empresta esses caras. A torcida vai ficar ferrada, evidentemente, mas empresta os caras
Porque se os caras aí tiver vendo esses jogadores aí que aí estão representando a camisa do time do Santos, não dá para pensar em outros jogadores a não ser os da base. É isso que todo mundo tem que pensar, isso que o Fábio Carille e a comissão técnica dele tem que pensar. Não tem para onde correr. É esses jogadores e tudo mais. Ah, no meio do ano vai ter como contratar outros jogadores. Até chegar lá tem muita coisa que pode acontecer. Enquanto isso, o Santos tem que ganhar as partidas dentro de casa, pensar na vitória se conseguir o empate fora de casa. É isso, né? Se o Santos pensar na vitória e empatar fora de casa, também é um bom resultado. Dessa forma, o Santos consegue classificação antecipada pelos 4 primeiros ali para já jogar a primeira divisão em 2025. Eu tenho absoluta certeza disso, pessoal, absoluta certeza. Agora, com relação ao ataque do time do Santos, né, com a possível entrada do Patati no lugar do Guilherme, pô, achei legal. Patati tem algumas deficiências, né? Tem muita velocidade, no 1 contra 1 ele é muito forte. A gente viu isso nas últimas partidas em qual ele conseguiu entrar. Sei que divide opiniões, sei que na hora que ele vai entregar, né, as decisões dele realmente são equivocadas, a gente sabe muito bem disso, mas são coisas que dá para ser corrigida, principalmente para os jogadores mais experientes que podem orientar ali dentro de campo. Isso é legal. E o Patati é a válvula de escape do time do Santos, principalmente se tratando de contra-ataque. É uma característica que poucos jogadores têm no elenco do Santos. Velocistas, que correm com a bola, que dão opção. O Guilherme, ele faz tudo isso, né? É um jogador que faz gol, um jogador que repõe, e é um jogador que faz cruzamento e dá assistências espetaculares. Só que ele está lesionado, vai ficar aí 30 a 40 dias fora de combate, e o Santos não pode lamentar e dar oportunidades para aqueles que aí estão. E um deles que joga não do mesmo lado, né? Porque o Patati costuma jogar do lado direito. Mas se entrar no lugar de Guilherme, vai jogar ali do lado esquerdo, mas durante a partida pode modificar com o Otero, que será o outro cara que permanecerá na equipe do Santos. Os dois jogam, inverte, joga um para o lado, outro para o outro, se combinam ali, né, durante a partida. Os dois, quando corta para o meio, fica com o pé bom para poder bater no gol. Simples assim. E como centroavante, Vargas, o que aconteceu? Possível saída do Morelos ali para a entrada do William Bigode. Já estava na hora, né? Já estava na hora. Com isso, o ataque do time do Santos fica mais móvel, mais leve, dá muito mais tapa. Só espero, de fato, de verdade, pessoal, que esse jogo não seja um complicador, né? A gente tem que pensar, evidentemente, na vitória. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe que treinou a semana inteira também, que também está precisando da vitória. Só que o Santos tem que jogar sério, jogar com o apoio da torcida, que provavelmente ficará mais ou menos entre 15 mil torcedores lá. E todo mundo sabe que a renda será dirigida ao pessoal do Sul, né? Revertida, melhor dizendo, ao pessoal do Sul, para realmente ajudar o pessoal lá por conta das enchentes que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Isso é legal, né? Mas o Santos tem que fazer o seu papel. É a primeira vez que o torcedor santista no Campeonato Brasileiro vem assistir a equipe do Santos. Vai ser uma festa, com certeza, mas essa festa só terminaria legal com vitória. O Santos permaneceria na primeira colocação e o Santos tem que permanecer sempre entre os 4, porque é dessa forma que o Santos subirá para a divisão de elite do Campeonato Brasileiro. E isso, para mim, pelo menos, é uma questão de tempo. Não sei se eu consegui falar tudo, mas eu acho que você entendeu. Por quê? Porque meu nome é Vargas Joaquim e seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, até a próxima, pessoal. Tchau!